E diz assim, ó, livro de Isaías, capítulo 43, o verso é o 13, e diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, podemos assentar. Bom, para aqueles que me conhecem, eu sou Sandra Alves, nascida no interior de São Paulo. Diante de tantas dificuldades da vida, eu vim falar sobre um Deus de resgate, um Deus que muda a história, independente do lugar onde nós estejamos. Um Deus que, através da sua benignidade, do seu amor e do seu poderio, Ele chega com a mão mais forte que tem para resgatar aqueles o quanto Ele ama. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual é o estado que você se encontra, mas eu vim para dizer que Deus está pronto a resgatar a tua e a minha história. Eu venho de uma casa de extremo estado de vulnerável, uma família que não tinha os pilares do Evangelho. Eu não tive o privilégio de nascer num lar transformado por Deus. Pelo contrário, eu nasci numa casa onde as palavras eram palavras de baixo escalão, eram palavras que denegriam o amor familiar. A minha mãe, uma mulher cheia de traumas, pois ela era agredida da violência doméstica, tanto no físico, no emocional, como no patrimonial. Quando eu era mais nova, eu achava que o que nos cercava, o que nos prejudicava, era aquela pobreza que nós carregávamos. Mas eu descobri que o que faltava realmente era Jesus Cristo na nossa vida. Então eu vim nessa noite para dizer algo para você. Não é o emprego que vai mudar a sua vida, não é o casamento que vai mudar a tua vida, mas a presença de Jesus. Quando Ele chega, rebácia, Ele muda por completo a minha e a sua vida. Naquela casa vulnerável, daquela casa pobre, ela tinha uma casa aonde já dá para ver que eu sou sapeca. No decorrer vocês vão ver que eu sou meio espoleta. Eu sempre fui uma criança muito arteira, e nos meus inícios de alfabetização, eu chegava em casa mostrando aquele papel para o meu pai e para a minha mãe. Eu dizia: olha pai, olha mãe, a letra que eu consegui fazer. E meu pai e a minha mãe, envolvida nos vícios da bebida, no vício do cigarro, envolvido na frieza familiar, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, eles me ignoravam. Quantas das vezes eu ainda criança, com os meus 6, 7 anos de idade, eu via meu pai e minha mãe dizer: você é burra, você fala demais, você não vai dar em nada. Mas um dia menos esperado, eu estava passando na porta de um mercado, um homem para, e ele disse para mim assim: oi Sandra, como é que você está? Você está bem? Eu falei: estou, com 8 anos de idade. Ele falou: o que você tem na mão? Eu falei: eu tenho meu desenho da escola, você quer ver? Ele falou: eu quero. E eu mostro o desenho de escola para aquele homem, e aquele homem me abraça e fala: você é inteligente, você é esperta, e me dá um lápis de desenho. Aquele homem frequentava minha casa, tinha o mercado onde minha família comprava fiado. No primeiro dia ele deu um lápis, no terceiro dia ele deu uma lata de sardinha, no quarto dia ele deu 2 pães, até que no quarto dia ele colocou o pênis dele na minha boca. Eu tive um encontro pelo pedófilo. Eu lembro que como criança eu tinha um déficit, que eu necessitava de palavras de afirmação. Quando a gente não sabe quem a gente é, nós ficamos esperando que os outros digam quem a gente é. E eu, quando criança, eu não sabia quem eu era. Então aquele homem dizendo que eu era bonita, que eu era inteligente, eu passei pela dor da pedofilia. Eu tenho um aviso para a igreja do Brasil e aonde eu colocar a planta do meu pé: não adianta você ser um mega pastor, uma mega pastora, expulsar demônio, mas se você não colocar em primeiro lugar a tua família é o altar principal que Deus tem esperado para você evangelizar. Eu vivi a dor da pedofilia, eu vivi o complexo medo daquele pedófilo que entrava dentro da minha casa, conversava com os meus pais, conversava com a minha mãe, e de repente, com o seu olhar manipulador, ele me levava até aquele mercado e me fazia de mulher dele. Eu não tive um pai para contar, meu pai estava ocupado demais da bebida. Eu não tive uma mãe
para contar. Minha mãe estava ocupada demais das suas dores, mas hoje eu posso ser um farol, um alerta para a vida daqueles que estão ouvindo o meu testemunho. Observe como está a tua casa, como está a sua família. A minha casa, naquele extremo estado de pobreza, eu lembro que existia uma vala no meio da casa. Houve-se um entupimento nas redes de esgoto ou fossa, não sei dizer. Só sei que aconteceu uma vala no meio da casa. Nós morávamos num quintal periférico, onde tinham 7 casas no mesmo quintal. Eu lembro que num dia qualquer, eu estou comendo arroz com arroz, e aí aquela vala ali aberta, onde passavam as fezes de todos que moravam naquele quintal. Eu paro e olho e falo: mãe, olha nesse cocô, tem cenoura, nós não comemos cenoura hoje. Eu sei o que é ser pobre. Eu sei o que é passar num final de semana catando o que sobrou de uma feira para poder trazer alimento para dentro da casa. Eu sei o que é ter um pai alcoólatra que fazia xixi na jarra, colocava na geladeira, muitas das vezes fazia cocô na comida. Eu tenho lembrança do último aniversário que meu pai passou conosco, o aniversário da minha mãe. A patroa da minha mãe trouxe uma lasanha para dentro de casa, trouxe de presente para minha mãe, e meu pai evacuou em cima daquela lasanha. Eu lembro a minha mãe chorando, olhando para mim, sem saber o que fazer e como reagir diante daquela situação. Mas eu também lembro que Deus nos tirou daquela casa de miséria e nos colocou num lugar próximo da igreja. E daí, próximo da igreja, minha mãe começou a desenvolver no terreiro espírita. Ali no terreiro espírita nós íamos e vinha, e para que nós pudéssemos sair da nossa casa e deslocar até o terreiro espírita, era obrigatório passar diante de uma igreja evangélica. Diante daquela igreja evangélica, nós ouvíamos a igreja, os irmãos dizendo: glória a Deus, aleluia. E o meu pai bêbado, ele dizia: eu não consigo entender, porque no meio de tanta dor, no meio de tanta diversidade, ainda tem um povo que tem coragem de glorificar ao Senhor. Eu quero lançar essa pergunta hoje aqui. Você no meio de tanta dificuldade, no meio de tantas dores, ainda bem que você teve coragem de sair da tua casa e veio com disposição para adorar ao Senhor. Ele vai açoe. Eu queria pedir para aquela moça de blusa, abaixa um pouquinho esse negócio para mim. Essa moça, ajuda eu, ferrugem. Se não for ferrugem essa cor, eu não sei que cor que é. Relemando, fica de pé, minha linda. Relebai que niha. Não, ferrugem. Relamai que chou de nirefaça. Eu trago comigo algumas marcas da minha infância. Eu trago comigo algumas decepções daquilo que eu vivi dentro da minha casa, porque aquele lugar que poderia ser um lugar de proteção foi um lugar de rejeição. Mas enquanto estou pregando essa palavra aqui, o Eterno vem alcançando o teu coração. Ele também vem curando as feridas paternal que tu carrega. Lemanda, que baia sou de me refácia. Quando eu comecei a dizer de família, tu dizes assim: Deus, eu não tive o privilégio de ter uma infância, mas hoje Deus veio para restaurar, elevar. Tiro dessa depressão, dessa letargia, e você ainda vai testemunhar que eu sou Deus que resgata a tua história, diz o Senhor. Se você pode, aplaude o Eterno. Se você pode, engrandece a Ele. Ele vai, deixou, desce. Deus é maravilhoso. Ele nunca vai chegar atrasado. Ele vai chegar no tempo. O senhor fica de pé, querido, de blaze preto. Ele é bold. Ele é mighty, me requei. Ele me andecer. Um dos maiores medos que eu enfrentei, ou melhor, não sei se é medo, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei foi a rejeição. Enquanto eu estou olhando para o Senhor, o meu Deus me traz a passagem de José. Ele diz: já jogaram o nome dele para tudo quanto é lado, já contaram história com o nome dele de tudo quanto é jeito, mas eu dei uma unção de governo sobre a tua vida. Ele é bom, decai, me refácia. Ainda que no meio da tua parentela tem gente que ainda te despreza, o Eterno está dizendo: tem a unção de governador, e quem eu escolho, ninguém pisa. Eu vejo um Deus de justiça dizendo assim: aquele que tramou suas tuas costas vai ver que
eu sou Deus que faço, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, acaba a rejeição e vem exaltação, diz o Senhor. Aleluia. Deus é bom. Meu pai, com 37 anos de idade, daquelas idas e vindas ali da igreja, o meu pai ficava incomodado a respeito do glória a Deus, aleluia. Um dia meu pai entra na igreja. Ele entra, e quando ele entra na igreja, a palavra liberada a esse homem é: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem alcoólatra, aquele homem viciado na bebida, no cigarro, na prostituição, ele levanta a tua mão e aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando ele chega em casa, que ele vai contar a sua história, a minha mãe é uma mulher que está decepcionada com a vida, uma mulher que está machucada. Eu não sei se você sabe, já entendeu ou percebeu, mas quando nós somos feridos, automaticamente nós ferimos outras pessoas. A minha mãe ali machucada, a minha mãe pega, meu pai está dizendo assim: Dita, eu entrei na igreja evangélica, eu entreguei a minha vida para Jesus. E a minha mãe, sem aceitar, ela começa a gritar, pega a Bíblia e começa a bater no meu pai com a Bíblia. E ela começa a proferir palavras de baixo escalão sobre a vida do meu pai, e o meu pai está paralisado. As lágrimas descem dos olhos do meu pai, e ele diz assim: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande, e nada vai roubar a minha paz. Eu preciso liberar algo para você nessa noite. Quem tem Jesus tem paz. Não, quem tem Jesus anda seguro, anda tranquilo. Quem tem Jesus não se preocupa com os reveses, as afrontas, porque Ele é a nossa. Fica de pé, moça de blusa branca, atrás de você. Relemando que enquanto eu falo de paz, o Deus Todo-Poderoso está dizendo: eu estou derramando óleo de mirra sobre as suas feridas. Uma mulher machucada sentimentalmente, uma mulher que não acredita mais daquilo que Deus prometeu para a vida dela. Aí o Eterno chega nessa noite e diz: diga a ela que eu derramo o óleo do bálsamo de mirra sobre esse coração. Coração que sangra, que tem levado você na mortandade da depressão. Hoje o Eterno está dizendo: eu derramo sobre a tua vida a minha paz. Quem tem Deus tem paz. A minha mãe, ela está ali batendo, proferindo palavras de baixo escalão, e meu pai está dizendo: eu estou em paz. Dá uma olhada para a tua irmã e diga: quem tem Deus tem paz. Não, se você está fazendo algum negócio, esse negócio está tirando paz, sai fora, porque Deus não entrou nesse negócio. A minha mãe, ela diz assim: você aceitou Jesus? Então eu quero que você vá embora. O meu pai, ele aceita a proposta da minha mãe. Ele está arrumando a sua mala, a minha mãe está vendo eu chorar, e ela fala assim: de dó dessa menina aí, você vai dormir em casa hoje, mas amanhã cedo eu quero que você vá embora. Quando foi pela madrugada, a minha mãe contava que ela sentiu uma indisposição, um negócio meio desajeitado na cama. Ela levantou, foi lá acender uma vela para os Exus dela. Quando ela estava acendendo a vela para os Exus, ela viu uma sombra passar por detrás da costa dela. Ela disse: tem gente em casa. Ela saiu correndo, foi no quarto, chamou meu pai: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto. Talvez você vai falar: pastor, eu não entendi. Meu pai aceitou Jesus Cristo numa quarta-feira à noite. Na mesma madrugada ele morreu. Essa palavra é uma palavra de esperança para mim e para você. Talvez alguém está desviado, parado, afastado da presença do Senhor, mas está debaixo de uma promessa. O Eterno está dizendo: quando eu falo, eu cumpro. Querido, não morre sem salvação, porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para resgatar e cumprir a sua promessa. Meu pai morre e fica uma menina juntamente com uma mulher machucada, duas pessoas cheias de dores e traumas. Eu, uma criança que eu batia na minha mãe, cuspia na cara da minha mãe, uma menina que aos 12 anos
o pedófilo me abandona, e eu vou usar a palavra de abandono, porque foi essa dor que eu senti. Hoje talvez uma psicóloga, uma terapeuta use uma outra forma, mas eu vou usar o que eu senti naquela época. Aquele homem, talvez eu por ter perdido as formas de uma criança, o corpo de uma criança, ele me abandona. Eu com 12 anos eu entro na bebida junto com a minha mãe, eu entro na prostituição, eu bato na minha mãe, eu agrido verbal e físico. Talvez você vai dizer assim: Sandra, por que você fazia isso? Porque era essa linguagem que eu tinha aprendido dentro da minha casa. Quem sabe você está dizendo assim: em casa eu tenho uma criança mentirosa, em casa eu tenho uma criança ladrona, não, em casa eu tenho uma criança que esperneia. Querido, não está imitando sogra, não está imitando professora, ela está imitando o que ela está vendo dentro da própria casa. Eu sei que é difícil levar essa palavra, mas nós somos reflexo daquilo que nós vemos dentro da nossa casa. Nós somos reflexos daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Eu era maroto, eu era sem educação, eu era atrevida, eu batia da minha mãe, porque era aquilo que eu via dentro da minha. Talvez você está procurando e dizendo: por que minha casa está desse jeito? Por que minha casa, meus filhos estão numa bagunça desse jeito? Deus está dizendo assim: muda o comportamento dentro da sua casa, muda a sua fala dentro da sua casa. Eu e minha mãe começamos a ter discussões, mas minha mãe começou a frequentar o terreiro espírita. Ali no terreiro espírita, ela começa a se desenvolver no trabalho ali no candomblé. Eu lembro que numa data X, os meus avós me pegam, me levam ali para o terreiro. A minha mãe, ela está no chão torta. Eu vou dar só, aqui que eu vou falar isso, um spoiler. Se eu tivesse ido em São Paulo, eu vou dar só um pedacinho. Por que eu arrumei esse spoiler agora? Conforme a igreja, é o nível que a gente fala. Eu não sei o que é spoiler, mas é uma parte. Eu vou dar uma parte. A minha mãe, ela estava ali no terreiro. Ali no terreiro, eu vi a minha mãe, os cambonos. O que é cambonos? Cambonos são pessoas que servem os guias. E os guias são incorporados em cavalos, pessoas que já recebem a entidade. A minha mãe está ali, possuída por aquele espírito. Os cambonos estão batendo tabaco, alguns deles estão escarrando no chão, e a minha mãe está lambendo o catarro. Tem galinha viva passando, a minha mãe está pegando a galinha e rasgando no dente. Interessante que lá no terreiro a minha mãe tinha o codinome de cavalo, mas graças a Deus que ela aceitou Jesus Cristo, e eu e ela podemos dizer: nós somos filhos. Ei, eu tenho uma palavra do céu para liberar para você. Deus não te chamou para ser cavalo das dores, das tuas emoções, mas Ele te chamou para ser filho tratado e equilibrado sobre as feridas dele. Ele vai a torre. Deus é fiel. A minha mãe ficou anos naquele terreiro. Eu fiquei anos numa vida de prostituição, anos aonde o nosso consolo era a bebida, era tapa na cara uma da outra, guerras, más conversações. Eu lembro que muitas vezes aos domingos nós sentávamos de frente à televisão e o pastor pregando a palavra, ele dizia: você que está na sua casa. A gente fazia um copão de caipirinha, colocava na mesa de centro, e ele dizia: você que está na sua casa, Deus, tomando essa pinga aí, Deus tem uma palavra para você. Nós pegava aquele copo de pinga, tomava a nossa caipirinha e dizia: é para nós, Deus está falando com nós. Talvez você vai dizer: não estou entendendo, mas esse meio de comunicação que tem através do YouTube, da televisão, não é para mim e para você, mas é para aqueles que estão parados, afastados da presença de Deus, para que tenha alcance também dentro da tua casa. Ei, querido, a extensão, ó Pai, que está sendo transmitida hoje, não é para crente, mas é para aquele que se encontra acorrentado nas tuas emoções. Nós estamos chegando com uma palavra do céu dentro da sua casa.